Neste bloco vamos falar sobre política. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas adiou mais uma vez o julgamento do processo de cassação do mandato do governador do Amazonas, José Melo. No Amapá, o governador Valdez Góes está sendo acusado pelo Ministério Público de improbidade administrativa. E em Rondônia, o TSE derrubou a cassação do diploma do governador Confúcio Moura em 2015. E para falar sobre este assunto, eu recebo aqui no Estúdio Glass do Amazonsat o professor cientista político Elcio Ribeiro. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal que é a cara e a voz da Amazônia. Boa noite, Tânia, e a todos que nos assistem. Professor, primeira pergunta, o processo de cassação do governador José Melo, do PROS, e do vice Henrique Oliveira, do PR. A coligação que eles representam é acusada de compra de votos. O processo de cassação de mandato deve ser julgado na próxima semana. Mas na última sessão do ano de 2015, houve aí o caso de 5 juízes votarem a favor do processo de cassação. Agora, na próxima semana, eles podem mudar esse voto? O que aconteceria? Tânia, veja bem, como você acabou de noticiar, o processo de cassação do Confúcio Moura vai ocorrer algo semelhante no caso do Amazonas. Talvez haja o julgamento a partir de segunda-feira do governador José Melo. Falta ainda um juiz que pediu vistas do processo. Não se sabe se ele, nesse pedido de vistas, conseguiu analisar, ele tem um prazo que pode se estender. Caso ele dê o voto dele, é possível sim que o voto dele seja divergente dos demais, e isso não impede que os demais possam mudar de ideia também. Nada impede dos demais poderem reformular o voto e votarem a favor da absolvição do governador. Isso é possível também. Agora, tal qual como ocorreu com o governador de Rondônia, Confúcio Moura, é interessante nós sabermos, Tânia, que é um processo demorado. Então, vai ter um prazo para a publicação do acórdão e tem recursos que os advogados de ambas as partes podem ainda impetrar. Agora eu lhe pergunto, caso o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas vote pela cassação do governador José Melo e do vice Henrique Oliveira, o que aconteceria? A coligação perdedora assumiria o cargo de governador e vice ou teríamos uma nova eleição? Tânia, isso aí é um tema de extrema polêmica. O que vocês têm que notar, vocês telespectadores, os que nos assistem, é que o direito, e o direito eleitoral também, não é exato, não é uma matemática igual a outras ciências. Então, tem entendimentos que vão para todas as direções. Evidentemente que os detratores do governador, os perdedores, eles vão querer que essa cassação, se ocorrer, que seja o segundo colocado tome posse. Por outro lado, os partidários do governador, eles vão tentar fazer com que haja a possibilidade de uma nova eleição. O que ocorre de fato? Em setembro do ano passado, foi realizada uma mini-reforma eleitoral que alterou alguns dispositivos do Código Eleitoral. Por essa reforma eleitoral, no caso de ocorrer cassação de mandato, haveria nova eleição, novos candidatos se apresentariam. A discussão é se aplica esta reforma agora ou vai ter que se atentar ao princípio da anualidade, ou seja, a reforma eleitoral, qualquer reforma do Código Eleitoral só vale um ano após ser publicada. Aí nós vamos cair num prazo, eu estou falando sempre de hipóteses, de que se for mantida a cassação, que isso aí é uma grande interrogação, nós não sabemos como que isso vai se proceder, quando que o TSE iria julgar. Como você acabou de noticiar, no caso de Rondônia, o Confúcio Moura foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, os advogados entraram com um recurso contrário à cassação. Esse recurso teve efeito suspensivo. O que o TSE fez? Enquanto não decidir no mérito, o Confúcio Moura permanece no cargo. Ainda não foi julgado o mérito.
Isso aí veio desde o ano passado. No caso do governador do Amazonas, do governador José Mello, a decisão ainda nem foi realizada a nível estadual. Então, a gente tem que ter calma com isso para ver como é que vai ficar. Agora, professor Elcio Ribeiro, no caso do governador do estado do Amapá, ele é acusado pelo Ministério Público de improbidade administrativa. Para o nosso telespectador, o que significa improbidade administrativa? Pois é, o que ocorre com o governador Valdez Góes do Amapá é que ele está sendo acusado, ele está sendo motivo de um processo de impeachment, já é diferente do caso do governador Confúcio Moura e do possível caso do governador José Mello. Lá, ele é acusado de ter repassado verbas para a Assembleia Legislativa, verbas indevidas, Tânia. E isso gera o que se chama de improbidade administrativa, seria uma má condução da administração pública de funções que deveria ter sido feito e não fez. Esse processo já é um processo mais político, não que a outro não seja político, esse é um pouco mais. Por quê? Porque ele vai ser decidido no âmbito da Assembleia Legislativa do Amapá. Se os deputados resolverem aceitar o pedido de impeachment do governador, ele vai ter algumas sessões para se defender e vai ser julgado lá pela Assembleia Legislativa. E aí, nesse caso, no caso lá de Amapá, assumiria o vice dele. Entendi. É isso que se passa. São dois processos que guardam uma semelhança na medida que os governadores seriam afastados, mas a chapa, no caso do Confúcio Moura, por exemplo, sairia ele e o vice, eles seriam cassados. No caso do Valdez Góes do Amapá, não, sairia somente o governador, o vice assumiria. Ele também seria afastado de todo esse processo para continuar 180 dias. 180 dias, nesse período, a Assembleia Legislativa deveria fazer o julgamento dele e, se não realizar nesses 180 dias, ele volta ao cargo. Agora, professor, para encerrar a nossa entrevista, vamos falar do cenário nacional, caso da presidente Dilma Rousseff, todo esse processo de impeachment que já virou notícia até a nível mundial. Como o brasileiro pode verificar essa situação? É possível ter impeachment ou não? Olha, é extremamente delicada a situação do Brasil. A gente descobre hoje que a previsão do FMI mostra um crescimento negativo de 3,5%. Isso é drástico. Em relação à presidente Dilma, pode haver impeachment? Sim, pode haver. Isso há uma possibilidade. O pedido já está na Câmara dos Deputados. Nós vimos que estava até um pouco adiantado, só que o Supremo Tribunal Federal resolveu, na última sessão, ainda no ano passado, que as regras deveriam ser modificadas. Então, isso vai recomeçar a partir da retomada agora da sessão legislativa, em fevereiro, vai retomar isso, vão renomear uma comissão para analisar. Esta comissão vai proferir um parecer favorável ou não ao impeachment da presidente Dilma. Posteriormente, como decidiu o Supremo Tribunal Federal, este parecer da comissão vai ao Senado Federal para que aprecie novamente e aí o Senado vai decidir. Caso o Senado aceite esse pedido, ele vai julgar. Os senadores serão os juízes, eles julgarão se a presidente passará por esse impedimento, por esse impeachment, ou se ela permanecerá no cargo. É isso que vai ocorrer. Cenas dos próximos capítulos. Temos que esperar, isso vai demorar ainda um pouquinho também. Tá certo. Muito obrigada, professor Elcio, por ter vindo até o Estúdio Bless do Amazon Sat para explicar um pouco para o nosso telespectador como é que funciona todo esse processo político e também de justiça aqui em todo o Brasil com relação a impeachment, cassação de mandato. Muito obrigada mesmo. À disposição, tudo de bom. Uma ótima noite. E ainda hoje, Rio Madeira tem capacidade de carregar grande volume de sedimentos. E mais, alagação, Defesa Civil de Rio Branco elabora plano de contingência. Nós voltamos já já. Em
São Luís, no Maranhão, o tempo ficará nublado com chuva nesta quarta-feira. Mínima de 26, máxima de 31 graus. Já em Boa Vista, Roraima, tempo claro a parcialmente nublado. A temperatura irá variar de 25 a 36 graus.